Parte 5. Capítulo 3. O grave ferimento de Gregor o fez sofrer por mais de um mês. A maçã ficou, uma vez que ninguém teve coragem de retirá-la, alojada na carne como decoração visível. Pareceu lembrar inclusive ao pai de Gregor, apesar de sua atual figura tristonha e repulsiva, era um membro da família, que não devia ser tratado como inimigo, mas diante do qual o mandamento do dever familiar impunha engolir a aversão e suportar, nada mais que suportar. E mesmo que Gregor agora tivesse perdido, provavelmente para sempre, alguns de seus movimentos por causa da ferida, e de momento se comportasse como um velho inválido ao atravessar seu quarto, necessitando longos minutos para fazê-lo, em rastejar para o alto não se podia nem sequer pensar. Ele acabou recebendo, segundo sua opinião, uma compensação inteiramente satisfatória para a piora de seu estado. A porta da sala, que antes ele já cuidava observar com atenção durante 2 ou 3 horas, agora era aberta todos os dias quando chegava a noite, de modo que ele, deitado na escuridão de seu quarto, invisível para quem estivesse na sala, podia ver a família inteira reunida em volta da mesa iluminada e ouvir, em certo sentido com permissão geral, suas conversas, portanto de uma maneira bem diferente de antes. Na verdade, não eram mais as conversações animadas de tempos passados. Agora tudo se passava, na maior parte das vezes, de um modo bem calmo. O pai adormecia em pouco tempo depois da janta, sentado sobre sua cadeira. A mãe e a irmã advertiam uma à outra, lembrando a necessidade do silêncio. A mãe costurava, muito inclinada sob a luz, roupas de baixo para uma firma de moda. A irmã, que havia aceito o emprego como vendedora, estudava estenografia e francês à noite, a fim de talvez conseguir um emprego melhor mais tarde. Assim que o relógio batia às 10, a mãe procurava despertar o pai por meio de invocações baixinhas, para depois convencê-lo a ir para a cama. Mas na teimosia que passara a tomar conta dele desde que se tornara funcionário, ele sempre insistia em ficar por mais tempo junto à mesa, embora acabasse sempre por dormir sobre ela e, além de tudo, apenas pudesse ser convencido a trocar a cadeira pela cama com muita dificuldade. Quem tinha tempo de se preocupar com Gregor, mais do que o estritamente necessário, nessa família sobrecarregada e esgotada? O orçamento doméstico era reduzido cada vez mais. A empregada acabou sendo despedida no final das contas. Uma faxineira gigantesca e ossuda, de cabelos brancos a esvoaçarem em volta da cabeça, vinha pela manhã e à tardinha a fim de fazer o serviço mais pesado. A mãe tomava conta do resto, junto com seus muitos trabalhos de costura. Aconteceu inclusive que várias das joias da família, que a mãe e a irmã carregavam com suprema felicidade em reuniões e festividades, tiveram de ser vendidas, conforme Gregor veio a saber nas conversações gerais da noite. Mas a maior queixa era sempre a de que não podiam deixar aquela casa, demasiado grande para a atual situação, porque não eram capazes de imaginar como poderiam mudar Gregor junto. Mas Gregor percebeu bem que não era apenas a consideração em relação a ele que impedia uma mudança, pois ele poderia ser transportado com facilidade numa caixa adequada, com alguns buracos por onde pudesse respirar. O motivo principal que detinha a família em seus projetos de mudar a casa era, muito antes, a desesperança total e o pensamento de que haviam sido golpeados por uma desgraça semelhante à qual ninguém jamais havia sido golpeado em todo o círculo de parentes e conhecidos. O que o mundo exigia de pessoas pobres, eles cumpriam ao extremo. O pai levava o café da manhã aos pequenos funcionários do banco. A mãe se sacrificava pelas roupas de pessoas estranhas. A irmã andava segundo as ordens dos fregueses para lá e para cá atrás do balcão. Mas mais do que isso, as forças da família não alcançavam. E a ferida nas costas de Gregor começou a lhe doer de novo, como se fosse recente, quando a mãe e a irmã, depois de terem levado o pai para a cama, voltaram, deixando seus trabalhos de lado, aproximaram-se uma da outra, sentando face a face, e a mãe disse, apontando para o quarto de Gregor: "Vai lá e feche a porta, Gretchen." Então Gregor voltou a ficar no escuro, enquanto no aposento ao lado as mulheres misturavam suas lágrimas ou ficavam sentadas à mesa, de olhos secos, fitando vazio à sua frente. Gregor passava as noites e os dias praticamente sem dormir nada. Por vezes pensava em, assim que a porta abrisse de novo, voltar a tomar nas mãos os assuntos da família. Mas logo depois voltava a não ter a mínima disposição para se preocupar com ela. Apenas sentia ódio pelos maus tratos a que era submetido e, apesar de não conseguir imaginar algo que pudesse lhe despertar o apetite, fazia planos para invadir a despensa para ali pegar tudo o que lhe era devido, ainda que não tivesse fome. Agora, sem pensar mais no que pudesse agradar a Gregor, a irmã empurrava com o pé, às pressas, algum tipo de comida qualquer para dentro do quarto de Gregor, antes de correr para o serviço pela manhã e à tarde, para, ao anoitecer, pouco importando se esta havia sido apreciada ou, era o que acontecia na maior parte das vezes, sequer tocada, varrê-la para fora com uma vassourada. A arrumação do quarto,
que ela a partir de então sempre providenciava à noite, não podia ser mais rápida. Listras de sujeira se pintavam ao longo das paredes. Aqui e ali havia montes de pó e lixo. Nos primeiros tempos, mal a irmã chegava, Gregor se postava exatamente nos cantos mais marcados pela sujeira, a fim de fazer-lhe, em certo sentido, uma censura através de sua posição. Mas ele com certeza poderia ficar lá durante semanas sem que a irmã por isso se corrigisse. Claro que ela via a sujeira do mesmo modo como ele a via, no entanto, acabava se decidindo a deixá-la onde estava. Pois agora eles tinham uma faxineira à disposição. Essa velha viúva, que em sua longa vida devia ter suportado o que havia de pior com a ajuda de sua robusta constituição óssea, não chegava a ter propriamente aversão a Gregor. Sem manifestar qualquer tipo de curiosidade, ela um dia abrira, por acaso, a porta do quarto de Gregor e, à vista dele, que pego de surpresa corria de um lado para o outro embora ninguém o perseguisse, ficou parada, espantada, as mãos cruzadas sobre o colo. Desde então, jamais perdeu a oportunidade de, pela manhã e à tardinha, sempre de forma breve, abrir a porta um pouco e olhar para onde estava Gregor. No começo, ela também o chamava a seu encontro, com palavras que ela provavelmente considerava amistosa. "Vem um pouquinho aqui, rola bosta!" Ou "Olha só o velho rola bosta!" A tais chamados, Gregor não respondia nada, mas ficava imóvel no seu lugar, como se a porta não tivesse sido aberta. Se pelo menos tivessem dado ordens à faxineira para que, ao invés de deixá-la perturbar Gregor de maneira desnecessária e segundo seu humor, limpasse seu quarto todos os dias. Agora Gregor praticamente não comia mais nada. Apenas quando passava por acaso pela comida que lhe deixavam é que, para brincar, tomava um bocado, mantendo-o na boca durante horas e cuspindo-o para fora na maior parte das vezes depois disso. Primeiro pensou que fosse a tristeza devido ao estado de seu quarto que o impedia de comer, mas foi justamente com as mudanças do quarto que ele fez as pazes bem cedo. Haviam se acostumado a colocar no quarto de Gregor as coisas que não poderiam ser postas em nenhum outro lugar. E havia muitas dessas coisas, uma vez que um dos quartos do apartamento havia sido alugado a 3 inquilinos. Visto que os inquilinos às vezes também jantavam em casa, na sala de estar de uso comum, a porta desta ficava trancada em algumas das noites. Mas Gregor renunciou sem nenhum problema à abertura da porta. Ele já havia, de qualquer modo, deixado de utilizá-la em algumas das noites em que estava aberta, preferindo ficar deitado, sem que a família o notasse, no canto mais escuro de seu quarto. Certa vez, no entanto, a faxineira havia deixado a porta da sala um tantinho aberta. E ela ficou assim entreaberta também quando os inquilinos chegaram, à noite, e a luz foi acesa. Eles sentaram-se à cabeceira da mesa, nos lugares onde em tempos passados o pai, a mãe e Gregor costumavam sentar. Desdobraram os guardanapos e empunharam garfo e faca. A família mesmo comeu na cozinha. Apesar disso, o pai, antes de ir à cozinha, entrou na sala, fez uma única inclinação e deu uma volta ao redor da mesa com o cap na mão. Os inquilinos levantaram-se e murmuraram alguma coisa de dentro de suas barbas. Quando então ficaram a sós, comeram em silêncio quase completo. "Eu até tenho apetite", disse Gregor a si mesmo, cheio de preocupação, "mas não por essas coisas. Como se alimentam esses inquilinos e eu aqui morrendo de fome?" Justo naquela noite, o violino, Gregor não se lembrava de tê-lo ouvido tocar durante todo aquele tempo, soou na cozinha. Os inquilinos já haviam terminado sua janta. O do meio havia puxado um jornal e dado a cada um dos outros uma folha, e agora se recostavam à cadeira e fumavam. Quando o violino começou a tocar, eles ficaram atentos, levantaram-se e foram na ponta dos pés até a porta da sala de espera, junto à qual pararam, espremidos uns contra os outros. Deveriam tê-los escutado também na cozinha, pois o pai gritou: "Será que a música não incomoda os senhores? Ela pode ser interrompida imediatamente." "Pelo contrário", disse o senhor do meio, "será que a senhorita não quer vir até nós e tocar aqui na sala, onde sem dúvida é muito mais cômodo e confortável?" "Oh, pois não", gritou o pai, como se fosse ele quem estivesse tocando. Os senhores voltaram à sala e esperaram. Logo veio o pai com a estante da partitura, a mãe com a partitura e a irmã com o violino. A irmã preparou tudo em silêncio para tocar. Os pais, que jamais haviam alugado quartos antes, exageravam por causa disso nas gentilezas com os inquilinos, e nem ousavam sentar em suas próprias cadeiras. A irmã começou a tocar. O pai e a mãe, cada um do seu lado, acompanhavam atento os movimentos de suas mãos. Gregor, atraído pela música, ousara avançar um pouco e já estava com a cabeça dentro da sala de estar.
quase não se surpreendia mais pelo fato de, nos últimos tempos, adotar tão pouca consideração no que respeitava aos outros. Ia longe o tempo em que essa mesma consideração havia sido seu orgulho. E, no entanto, talvez fosse justo agora que ele deveria ter mais motivo para se esconder, devido ao pó que se juntara em seu quarto, encontrava-se por todos os lados e levantava ao menor movimento, também ele estava coberto de pó, fiapos, cabelos, restos de comida, e arrastava tudo por aí sobre as costas e os lados do seu corpo. Sua indiferença em relação a tudo era demasiado grande para que ele, conforme fazia no passado mais de uma vez ao dia, se deitasse de costas sobre o tapete, esfregando-se nele a fim de se limpar. E apesar desse estado, ele não tinha nenhuma vergonha de se adiantar a um bom pedaço de piso imaculado da sala de estar. Seja como for, ninguém dava atenção a ele. A família estava totalmente absorvida pelo violino. A irmã tocava com tanta beleza, o rosto dela estava inclinado para o lado, perscrutadores e tristes, seus olhares seguiam as linhas da partitura. Gregor rastejou mais um pedaço à frente e manteve a cabeça colada ao chão, no provável intuito de encontrar os olhares dela. Ele era um animal, uma vez que a música o tocava tanto? Parecia-lhe que enfim se abria para ele o caminho do alimento almejado e desconhecido. Estava decidido a chegar até a irmã, puxá-la pela saia a fim de lhe indagar com isso se ela não queria talvez vir a seu quarto com o violino, pois ninguém na sala pagava por sua música tanto quanto ele desejava pagar. Não queria mais deixá-la sair de seu quarto, pelo menos não enquanto estivesse vivo. Sua figura assustadora pela primeira vez teria de se tornar útil. Ele queria estar em todas as portas de seu quarto ao mesmo tempo e bufar contra os agressores. No entanto, a irmã não deveria ficar com ele obrigada, mas de livre e espontânea vontade. "Senhor Samsa!" exclamou o senhor do meio, dirigindo-se ao pai e apontando o dedo indicador sem perder mais nenhuma palavra a Gregor, que se aproximava em movimentos lentos. O violino emudeceu. O pai parecia considerar mais urgente acalmar os inquilinos por primeiro, ao invés de expulsar Gregor, embora eles não se mostrassem nem um pouco agitados e Gregor parecesse diverti-los mais do que a música do violino. Correu até eles e procurou forçá-los a se dirigir ao quarto, abrindo os braços e, ao mesmo tempo, tentando ocultar-lhes a visão de Gregor utilizando seu corpo. Então eles ficaram de fato um tanto bravos e já não se sabia mais se por causa do comportamento do pai ou por causa daquilo que só agora parecia atingir-lhes a consciência, o conhecimento de terem, sem o saber, possuído um vizinho de quarto como Gregor. Exigiam explicações do pai, levantaram eles mesmos os seus braços, puxaram impacientes suas barbas e apenas recuavam a seu quarto com lentidão. O pai parecia acometido outra vez de tal maneira por sua teimosia que esqueceu de qualquer respeito devido a seus inquilinos. Apenas pressionava e pressionava até que, quando já estavam na porta do quarto, o senhor do meio bateu o pé, trovejante, ao chão, levando o pai a parar através disso. "Declaro, por este meio", disse ele, levantando a mão e procurando também a mãe e a irmã com os olhos, "que eu, levando em conta as condições repulsivas reinantes nessa casa", ao dizer isso cuspiu ao chão rápido e decisivo, "rescindo neste momento o contrato de aluguel do meu quarto. Naturalmente também não haverei de pagar, o mínimo que seja, pelos dias que aqui morei, mas ao contrário, haverei de refletir para ver se não movo alguma ação estabelecendo reivindicações que, o senhor acredite, serão muito fáceis de fundamentar." Ele silenciou e olhou direto à sua frente, como se esperasse alguma coisa. E de fato seus dois amigos logo entraram no assunto com as palavras: "Também nós rescindimos nesse momento o contrato de aluguel." Depois disso, ele agarrou a maçaneta e bateu a porta com um estrondo. O pai cambaleou, com as mãos tateantes em busca de uma cadeira e deixou-se cair sobre ela. Parecia que ele se espichava para sua soneca habitual do anoitecer, mas o forte inclinar de sua cabeça, que ele parecia não conseguir sustentar mais, mostrava que ele estava bem longe de dormir. Gregor permaneceu todo esse tempo deitado calmamente no mesmo lugar em que os inquilinos o haviam surpreendido. A decepção com o fracasso de seu plano, mas talvez também a fraqueza ocasionada pela grande fome que passava, tornavam-lhe impossível o ato de se movimentar. Ele já temia, com uma certa segurança, o instante seguinte, em que uma avalanche geral seria descarregada sobre ele, e apenas esperava. Nem mesmo o violino, que caiu ao chão num som retumbante, foi capaz de assustá-los.